Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do Chamo Tutor e hoje a gente vai falar de noções de estatística, um dos assuntos que mais caem na prova do Enem, né? Hoje a gente vai abordar um pouco sobre médias, um pouco sobre mediana e um pouco sobre moda, porque isso é o que cai no Enem, a gente não precisa se preocupar com mais do que isso. Fazendo esse simples aqui, vocês vão ver que dá para resolver todas as questões que caem no Enem desse assunto. Depois vai ter um vídeo só falando sobre as questões que caem no Enem com esse assunto. Eu vou resolver elas uma por uma, né? Beleza. Tá, o que é estatística, né? Em primeiro lugar, o que é estatística? A estatística, ela vai analisar um conjunto de dados, uma base de dados. Por exemplo, vou colocar aqui essa base de dados aqui, ó, que são esses seguintes números. A gente vai ter o número 1, depois o número 1, depois o número 3, depois o número 2 e depois o número 6. Vamos pegar aí como base de dados esse conjunto, tá? E aí todas as coisas que eu for te mostrando, eu vou calcular em cima desse conjunto. Primeira coisa que eu vou te mostrar é a chamada média aritmética. A média aritmética, ela tem uma característica que a gente poderia dizer assim, ela é um número que melhor representa um certo conjunto de dados, né? Uma certa base de dados. Por quê? Porque a média aritmética a gente vai calcular da seguinte forma. A gente vai pegar, vai somar todos os elementos e vai dividir pelo número de elementos. Então, por que ela é a representação melhor, né, da nossa base de dados? Porque ela justamente não deixa ninguém ser favorecido ou desfavorecido. Essa é a ideia da média aritmética. Como é que a gente calcularia aqui no nosso exemplo? Bem, no nosso exemplo, a média aritmética seria... Vamos colocar primeiro o numerador. Numerador, a soma de todo mundo. Então vai ser 1, mais 3, mais 2, mais 6. E no denominador o número de elementos. Aqui são 5, né? Repara que a nossa soma vai dar 1 com 2, com 3, 5, com 2, 7, com 6, 13. Então vai dar 13 dividido por 5. Se a gente fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 2,6. Vamos dizer que isso aqui seja, por exemplo, o número de partidas de um certo jogo que você ganhou numa noite. Aí na primeira noite você ganhou um jogo, na segunda noite você ganhou um jogo, na terceira você ganhou 3, na quarta você ganhou 2, na quinta você ganhou 6. Em média, você ganha 2,6 partidas por jogo, ou seja, está entre 2 e 3 partidas ali por jogo. A média ela vai representar melhor os dados, né, de um certo conjunto. Essa é a média aritmética, ou também a média chamada de média simples. Depois da média aritmética, a gente pode pegar a média ponderada. A média ponderada, ela vai diferenciar um pouquinho da média aritmética, porque na média ponderada a gente vai ter uma coisa chamada peso. Os dados agora, os números, têm peso. Então, o que vai acontecer? Se eu for pegar a média ponderada, eu vou ter que pegar a soma, só que não a soma simples. Eu vou pegar a soma, vou vir colchetes aqui, mas não estamos explicando não. Eu quero dizer que é a soma do que está dentro do colchete. A soma dos valores vezes o peso, né? Então, eu vou pegar o valor, vou multiplicar pelo seu peso e vou somar todos os valores dessa forma. E vou dividir pela soma dos pesos. Isso aqui a gente usa muito para calcular nota em escola, né? A primeira prova vale 1, a segunda prova vale 2. E aí você faz a média pegando a nota da primeira prova, aí soma com a nota da segunda prova multiplicada por 2 e divide tudo isso pela soma dos pesos, né? Que vai ser 1 mais 2, 3. Esse é um jeito que se usa a média ponderada. Mas vamos pegar o nosso exemplo ali, ó. No nosso exemplo, a gente não tem nenhum peso aqui representado, né? Então vamos colocar como peso, sendo justamente a ordem deles aqui. Tipo, o primeiro elemento vai ter peso 1. Aí o segundo elemento vai ter peso 2. Aí o terceiro vai ter peso 3. E o quarto vai ter peso 4. E o quinto vai ter peso 5. Então seria assim, ó. A nossa média ponderada seria 1 vezes 1, né? Que vou montar o numerador. 1 vezes 1 mais
1 vezes 2, mais, quem é o nosso terceiro elemento? É o 3. Então vai ser 3 vezes 3. Nosso quarto elemento é o 2. 2 vezes 4. Mais o último elemento é o 6, né? 6 vezes 5. Isso tudo dividido pela soma dos pesos, que vai ser 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Quanto é que vai dar essa conta? Bora lá. Aqui em cima vai dar 1 vezes 1, com 2, 3. Aqui com mais 9 vai dar 12. Mais 8, 20. E com 30 ali, ó, 6 vezes 5 vai dar 50. Eu não tinha feito a conta para dar tão bonitinho assim não, mas acabou dando, ó. E aqui embaixo vai dar 15. Aí olha o que vai acontecer. 50 dividido por 15, a gente pode simplificar em cima e embaixo por 5, né? Vai ficar 10 dividido por 3. Isso aqui vai ser 3, igual, né? 3,333 dízima periódica. Olha que legal. A média ponderada deu maior do que a média aritmética. Por quê? Porque a gente tinha números grandes, né? No caso o 6 aqui, ó. O 6 é um número grande e ele está para o lado de maior peso. Então o 6 acaba puxando a média ponderada para cima. Legal, né? Aí tá. Outro assunto que o Enem gosta muito de cobrar é a mediana. O Enem adora cobrar mediana. Porque geralmente o pessoal não sabe, acha que é a média. Vou falar a verdade até. Quando eu fiz Enem a primeira vez, eu confundi média e mediana. Eu não sabia fazer. Mas aí depois eu aprendi e agora estou ensinando para você, né? Mas mediana, ela não tem muito mistério não. A gente vai fazer um primeiro passo, que é ordenar o nosso conjunto, né, o nosso número de dados em ordem crescente. Então, o primeiro passo é colocar em ordem crescente. Então, o nosso conjunto ali no caso ficaria assim, né? Ficaria 1, 1, 2, 3, 6, né? Então, vamos fazer isso. 1, 1, 2, 3, 6. Agora, o segundo passo, ele vai depender. Ele pode ir por dois caminhos, dependendo do nosso conjunto de dados. A gente tem que pegar o cara que está bem no meio, ou seja, o cara que tem a sua esquerda e a sua direita o mesmo número de elementos. Nesse caso aqui, olha só, é o 2, tá vendo? O 2 tem 2 elementos à esquerda e 2 elementos à direita. Portanto, nesse caso aqui, a mediana é justamente o 2. Porque a gente já tem ele ali no meio certinho. A gente tem um número ímpar de termos e vai ter um termo central. Agora, caso esse termo central não existisse, por exemplo, se nosso conjunto de dados fosse esse aqui, ó, repara o que ia acontecer. Não ia ter um termo central. O 2 ia ter 3 termos à direita e 2 termos à esquerda. E o 3 ia ter 2 termos à direita e 3 à esquerda. O que a gente faz nesse caso? A gente pega dois elementos, o 2 e o 3 aqui, nesse caso. Pega os dois elementos do meio. Repara que eles vão ter aqui 2 para a esquerda e 2 para a direita. E aí, nesse caso, a mediana vira a média aritmética entre esses dois caras. Ou seja, a mediana vai ser a média aritmética entre 2 e 3. 2 mais 3 dividido por 2, isso aqui vai dar 2,5. Beleza, pessoal? Olha que legal. E aí, por fim, chegamos na moda, que é a que a gente está mais acostumado, né? A moda nada mais é do que a que mais aparece. A moda é a que mais aparece. O que mais aparece, né? O elemento que mais aparece. E aí, como é que a gente faria isso, então? No nosso caso, repara só, o nosso conjunto de dados é 1, 1, 2, 3, 6, né? Troquei o 2 e 3, mas não faz diferença aqui. Quem que seria a moda? Seria o 1, né? Moda seria o 1, porque aparece 2 vezes, enquanto o restante só aparece uma vez. Agora, se a gente não tivesse esse 1 ali, ó, aquele primeiro 1, fosse 1, 2, 3, 6. Aí o que acontece? Esse conjunto aí, né, de dados é chamado de amodal, ele não tem moda. De boa? E aí, pessoal,
Por esse vídeo é isso. A gente viu todos os conceitos importantes para a prova do Enem. No nosso próximo vídeo a gente já vai falar sobre as questões que caíram no Enem abordando esse assunto de estatística, né? E não saia daqui sem deixar um like, sem se inscrever no canal, porque todo dia eu estou postando vídeo e realmente conteúdo muito importante para a prova do Enem e outras provas, como a prova da FUVEST. Siga a nossa página no Instagram também, lá todo dia tem conteúdo bacana. E caso você queira saber como estudar comigo, como ter uma monitoria comigo, segue lá a gente no Instagram, manda uma DM para mim, que eu vou te explicar direitinho como é que funciona, beleza? Tchau, tchau, tamo junto!